Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 21/11, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 27 ao capítulo 28, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 27, Paulo, enfim, vai ser enviado à Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio, da Tessalônia. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, olhe bem isso, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Olha que coisa extraordinária. Paulo era aqui considerado um prisioneiro da corte, mas ele encontrou graça perante Júlio, né, que era o centurião responsável ali, né? E Júlio, quando o navio atracou em Tessalônia, ele permitiu que Paulo descesse do navio e fosse até os conhecidos que Paulo tinha ali. Ali tinha uma igreja estabelecida através do ministério de Paulo. Então Paulo teve a oportunidade de abraçar os irmãos, de falar com os irmãos, de receber os presentes, os donativos, antes de prosseguir a viagem. Partindo dali, navegaram sob a proteção de Chipre, por ser contrário aos ventos. Então, essa época que Paulo viajou era uma época, né, de extremo cuidado na navegação, porque costumava-se ter ventos fortes, né? Possivelmente aqui foi o mês de outubro. Por exemplo, em setembro, ninguém arriscava fazer qualquer tipo de viagem de navio, por ser muito arriscada. Quem estava no mar procurava atracar num porto e esperar passar aquele período. Então, estamos aqui num período de atenção, né? Então, eles partiram dali, foram para Chifre, porque era contrário aos ventos, né? Então, se observava. Naquela época já existia, mesmo não tendo a tecnologia que nós temos hoje, existia sim muita observação e muita coisa que nós utilizamos hoje na navegação é fruto dessa época. E aí, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Pafília, chegamos a Mirra, na Lícia. Andando ali, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Então, né, fizeram aqui uma troca de navio. Navegando vagarosamente muitos dias, por quê? Porque era uma navegação cuidadosa, né? Tendo chegado com dificuldade de fronte a Cínido, não nos foi permitido prosseguir por causa dos ventos contrários. Navegamos sob a proteção de Creta, na altura da Salmona. Coceando penosamente, passamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava Laceia. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, ademoestava Paulo, dizendo-lhe: Senhores, vemos que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muitos prejuízos, não só a carga e também do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião não deu crédito às palavras de Paulo. Antes, deu mais crédito a quem? Ao mestre de navio, né? Do que aquilo que Paulo estava alertando. E aqui basta um parênteses, né? Quando você é espiritual,
você vai dar sim crédito àquilo que Deus está ministrando a você. Mas quando você não é espiritual, você é carnal, você vai em busca das seguranças que existem no mundo. Aqui nós vemos um exemplo disso. Ao invés de dar crédito a Paulo, né, que estava ali como um representante espiritual, uma autoridade espiritual, não é? Um homem que tinha visão, discernimento no espírito, o centurião deu vazão, né? Deu ali toda a sua atenção e crédito a quem? Ao piloto do navio, né? Ao mestre do navio. Por quê? Era sabedoria humana. Então ele se apegou a quem entendia dos ventos, a quem entendia de navegações, né? E aí vai para nós uma reflexão: em quem temos dado crédito? Naquilo que Deus diz, as escrituras têm dito, ou aquilo que os especialistas terrenos têm nos dado de informação? Vivemos por fé e não por vista. E aí, não tendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partíssemos dali para ver se podíamos chegar a Fenícia ao passar do vento, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então, em suma, o capítulo, esse capítulo 27 vai falar, enfim, toda a descrição dessa navegação e, enfim, ela vai terminar com o naufrágio. É isso mesmo. Então, nós temos aqui a figura de Júlio, o centurião, né, que coloca Paulo a bordo desse navio Adramantino, que a gente viu aqui no 27:2. Depois, Paulo vai ser transferido para o navio de Alexandria, que vai com destino à Itália, vimos isso no 27:6. Depois nós vamos ver que o navio vai ser açoitado por tempestades, né, durante muitos dias. E todos pensavam que iam morrer, né? É quando Paulo, certo de quem ele era, certo do destino dele, certo do cumprimento do propósito que ele tinha, ele diz a eles que nenhum ia se perder, nenhum daqueles homens ia se perder. Possivelmente, né, no fundo, eles não acreditavam muito, porque a situação era realmente difícil. Tanto é que o navio vai naufragar numa ilha de Malta, e ali vai permanecer por 3 meses. Olha só, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, perseguiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Orávamos, né, receoso que fôssemos atirados contra lugares rochosos, porque uma ilha normalmente ela é rodeada de rochas, né? Lançando-me da ponta 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Então, ou seja, aquele barco tinha se convertido diante, né, da postura de Paulo ali. E aí nós vamos ver que, procurando os marinheiros fugir, se salvar, né, eles deitaram o bote no mar com pretexto para que estavam para largar as âncoras na proa, né? E aí nós vamos ver que Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecessem a bordo, vós não podereis se salvar, né? Então Paulo deu a determinação. Os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram-se afastar, né? E aí eles vão ver o dia amanhecer nessa agonia. Paulo rogava a todos que eles se alimentassem, porque eles não queriam comer, né? Imagina essa turbulência toda. Paulo diz que já era o 4º dia que eles estavam sem comer, né? E não tinham provado nada.
E eles rogavam, né? Paulo rogava que eles comessem alguma coisa para que eles tivessem também segurança física, né? E nós sabíamos que Paulo já tinha no seu coração e já tinha declarado isso, que nenhum deles iam morrer nessa experiência, né? E aí nós vamos ver que Paulo tomou o pão, deu graça a Deus na presença de todos e daí partiu e começou a comer. Foi quase que uma santa ceia ali, né? Em meio todo aquele momento de aflição. E aí nós vamos ver que estava no navio, você pensa que eram umas 10 pessoas? Não! O versículo 37 nos fala que era 276 pessoas, então era um barco de grande porte, né? Talvez um Titanic para aquela época, não é? E aí nós podemos ver que refeitos da comida, né? Eles aliviaram o navio, lançaram a carga no mar, né? E aí o dia amanheceu, eles não reconheceram o lugar onde eles estavam, né? Diante de tanta turbulência do mar. E nós vamos ver que eles chegaram a um lugar, né, onde duas correntes se encontravam e ali o barco vai ser encalhado e vai se partir, né? E nós vamos ver que os soldados queriam matar todos os prisioneiros. E aí, por conta de Paulo, para querer, o centurião querer salvar a vida de Paulo, permitiu, né, que nenhum dos prisioneiros fossem mortos e que eles alcançassem a terra. E aí, enfim, no capítulo 28, nós estamos na ilha de Malta. Chegando ali, fizeram uma fogueira para aquecer aqueles homens que estavam molhados, não é? Já era noite. E aí nós vamos ver que na hora de pegar os gravetos e fazer a fogueira, no meio do fogo, né? Ali uma víborazinha, uma cobra estava ali no meio daqueles gravetos e quando Paulo vai pegar aqueles gravetos, ela morde a mão de Paulo. Todas as pessoas que estavam ali naquela, residiam ali, sabiam que tipo de víbora, que tipo de cobra era aquela e eles pensaram, pronto, esse homem é realmente um homem muito mau, talvez, porque deveria ter morrido no naufrágio, não morreu? A serpente picou ele aqui, ele vai morrer. E eles estavam esperando a qualquer momento Paulo cair no chão, estribuchar e morrer. Esta é a grande verdade. E eles ficaram ali observando e não viram acontecer nada com Paulo. E isso trouxe para eles uma segunda opinião, né? Mas eles esperavam que viesse inchar, cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam, este é um Deus. E aí mudaram a percepção em relação a Paulo, né? E aí nós vamos ver que tinha um homem chamado Públio, ele tinha um sítio e ele era o principal ali da ilha. E esse homem, né, vai receber Paulo e Paulo vai se hospedar benignamente por 3 dias na casa deste homem, né? E ali nós vamos ver que ele estava enfermo, né? De desinteria, ele ardia em febre, né? E quem era que estava nessa condição era o pai do próprio Públio, né? Então, era uma pessoa muito importante ali da família. E Paulo foi visitá-lo, orou, impôs a mão sobre ele e ele foi curado. Isso pronto, ganhou a ilha. Não é? À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. E aí, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo de tudo que era necessário, né? E aí eles vão continuar a viagem e Paulo, enfim, vai chegar em Roma, né? E aí nós vamos ver que chegando em Roma, ele continua numa prisão domiciliar, foi permitido a Paulo morar por sua conta
tendo na companhia soldados que o guardavam. Então ninguém podia fazer mal para Paulo, porque ele estava muito bem guardado pelos soldados, né? E podia ficar ali no conforto da sua própria casa, né? E nós vamos ver que Paulo vai pregar em Roma, isso mesmo. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada ao gentio e eles o ouviram. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós finalizamos o livro de Atos. Amanhã começaremos o livro de Romanos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.